Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Eu estou sempre orando por ti. Assim como todos os ministros e todos os irmãos, estamos sempre orando por ti para que Deus te mantenha são, te mantenha forte, até a tua transformação. E Ruth também, tua esposa e tuas filhas, que se encontram contigo ali em Escobedo, na congregação que o reverendo Daniel Carreira Ávila pastoreia, e toda a família lá, e toda a congregação, e também Epifânio, reverendo Epifânio Lopes de Monterrey, que se encontra ali, todos os irmãos, e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Nesta noite, ou nesta tarde de hoje, sexta, 23 de setembro deste ano de 2022, no tema que temos para essa ocasião, o mistério do anjo com o Evangelho Eterno. Foi pregado terça, 21 de outubro de 1997, em Guajará-Mirim, Bolívia. Usou a escritura de Apocalipse nessa mensagem do nosso amado irmão William Soto Santiago. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7 diz: vi voar por meio do céu outro anjo que, tendo o Evangelho eterno, para pregar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. E ele desenha ali a estrela de Davi do lado de o Evangelho Eterno, e também a escritura de Zacarias 4, Apocalipse 10 do 1 ao 11 e 11 do 3 ao 14. Que Deus nos abençoe nessa ocasião e nos abra o entendimento nesse estudo e também na mensagem que estaremos ouvindo através do seu anjo mensageiro William Soto Santiago. Podem se sentar, por favor. Na mensagem O Eterno, pregado 26 de outubro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: já tivemos 6 mensageiros dispensacionais: Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, e falta o 7º, que também será um profeta dispensacional como Moisés, que foi um profeta dispensacional. É por isso que Israel está esperando um profeta como Moisés, e também está esperando um profeta como Elias, proclamando a paz imperecível. E eles sabem o que estará falando, o que esse profeta estará fazendo, esse profeta que será como Elias, e sabe o que esse profeta que será como Moisés estará fazendo. Isso tudo está envolvido no mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que vem com os seus anjos, que são as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo de 1 ao 14, e Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. Aí está o mistério do 7º selo, aí está o mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Outra parte dessa mensagem, e esse ministério de Elias, para tratar com o povo hebreu, virá manifestado pelo Espírito Santo por 5ª ocasião, e virá Elias acompanhado com Moisés. E aí não pode se explicar muito, para que não tenha imitações de fanáticos que queiram fazer algo acreditando estar fazendo bem, e vão estar interrompendo o programa de Deus.
Mas vai chegar o tempo onde Deus vai abrir o mistério do sétimo selo, e então todos conhecerão no meio do cristianismo esse mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Vamos ver onde é que vai ser aberto esse mistério. Vamos ver onde nos escreve aqui o anjo do Senhor Jesus Cristo, qual, nesse tempo final, é enviado à sua igreja, a Maria espiritual, para dar a conhecer as coisas que acontecerão. Como apareceu ali a Maria na primeira vinda de Cristo, e falou a ela as coisas que aconteceriam e que cumpririam estas coisas. O Senhor, em sua primeira vinda, cumpriria, porque esse anjo é o que tem acesso ao livro da verdade, e nós conhecemos ele pelo nome de Gabriel, o arcanjo Gabriel. Nos diz na página 482 do livro dos selos, o reverendo William Branham diz: até na página 481, no parágrafo abaixo. Vamos ler também, para ler o que ele escreve aqui. Vejam, diz: agora notem que a abertura do sétimo selo também é em um tríplice mistério. Ele vem falando que o sétimo selo também é em um mistério tríplice. Nessa página anterior e agora no sétimo selo ele também diz que também é um ministério tríplice. Tenho dito a vocês que esse mistério dos 7 trovões, os 7 trovões do céu abrirão esse mistério. E o mistério tríplice do sétimo selo, assim, para ter já algo sobre isso, é o tríplice mistério, são as virgens fátuas, que é um desses 3 propósitos, as fátuas, os 144.000 e a Terra, o planeta Terra. Diz: esse também é um mistério tríplice. Eu tenho dito a vocês que esse é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões do céu abrirão esse mistério. Vai ser na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele voltaria. Notaram como foi quando os judeus fizeram a ele essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque Cristo mesmo disse que apenas Deus sabe, sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio, não aconteceu nada nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Mas vai ter as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação naquele tempo. E ele escreve: o 7º selo é o mistério dos 7 trovões. E aí mesmo também ele escreve, ele diz: grande revelação da vinda do Senhor. Um pouquinho antes de dizê-la, mas está apagadinho aí. Sim, diz assim: a grande revelação da vinda do Senhor.
E bem em cima, antes de começar, onde nós começamos o parágrafo, ele escreve os 3 propósitos do 7º selo. E passamos a 482, que diz: então eu creio que para nós que não conhecemos isso, não vai ser conhecido até aquele tempo, mas sim vai ser revelado naquele dia. E ele escreve o 8º dia. Na hora, e escreve 0, ou seja, a hora 0. Quando deve ser revelado. O que nós temos que fazer é sumamente ser reverentes diante de Deus e servir a Ele e fazer tudo o que saibamos fazer e vivermos vidas justas, vidas cristãs. E ele escreve: vai ser revelado publicamente o 7º selo na carpa. Aonde é que vai ser revelado o 7º selo? Na carpa. Então encontramos que o 6º selo não foi aberto. E sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Ou seja, a hora do 7º selo. Ele escreve a hora do 7º selo, a hora 0. Agora, teve alguma razão pelo qual Deus permitiu a declaração destes 7 selos? Porque tem que vir. E também, na página 98, no segundo parágrafo diz no capítulo 4, João foi revelado para ver as coisas que foram, que são e que estão por vir. Mas a igreja termina ao final do capítulo 3 e Cristo levanta arrebatados nas nuvens a receber o Senhor nos ares. E não se menciona até outra vez, até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, juntamente com a igreja. Oxalá, antes da sua vinda, possamos ver todas estas coisas em detalhes. Mas se o tempo não nos alcançar, veremos tudo quando ele venha. Assim que não é tão importante, ou seja, naquele momento não era tão importante, mas sim, nós veríamos isso tudo quando ele viesse. E ele diz aí, vamos ver tudo na sua vinda. E continua dizendo: diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, e os escolhidos são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que esses ministérios operarão a favor de Israel para a restauração das tribos de Israel, para a sua unificação, como esse ministério de Elias operou, Elias Tisbita, lá na restauração das 10 tribos do norte, a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles tinham se desviado e estavam adorando imagens, estavam adorando a Baal e a outros deuses alheios, a Sera e outros deuses. O desafio nesse tempo final vai ser no Monte de Sião, assim como foi lá no Monte Carmelo, e assim como também teve no Monte da Transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias, um de cada lado, e ali está a ordem da segunda vinda de Cristo. Outro parágrafo. É importante entender esses mistérios do reino de Deus, porque estas são as coisas que vão dar aos crentes em Cristo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na página, porque aí nos diz que isso é o que vai nos ajudar para ser transformados. Na página 128 do livro dos selos,
Diz agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. No outro livro dos selos, nesta mesma página 128, aí faz um desenho de uma pirâmide e ele escreve fé de rapto. O que é que vai dar à noiva essa fé de rapto, essa fé de translação, a revelação dos trovões? Isso é o que vai dar à noiva como se preparar, como estar prontos para essa fé de rapto. Continua dizendo, e o reverendo William Branham disse que a terceira etapa vai ser a que dará fé aos crentes em Cristo para o rapto, e que a fé para o rapto, os trovões a darão. E os trovões é a manifestação da terceira etapa, onde a voz de Cristo estará falando à sua igreja em forma consecutiva. Lembrem que tudo que o mensageiro falou, quando se referia ao cumprimento da terceira etapa, e muitas vezes falava como que estivesse se cumprindo isso tudo, mas tudo isso era no futuro, porque até quando ele falava que a meia hora estava em existência, e muitas mensagens, depois mais para frente ele nos fala que a meia hora não tinha começado, a meia hora não tinha começado naquele momento. E também quando dizia que os 7 trovões estavam sendo trazidos, veja como isso tudo era dando a conhecer as coisas que aconteceriam mais adiante. Por isso, Apocalipse 22:16 diz: Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar das coisas às igrejas, as coisas que devem acontecer. Não tem outro anjo e outro profeta que dê a conhecer as coisas que devem acontecer, senão o anjo do Senhor Jesus Cristo. William Soto Santiago, foi ele que veio nos dar a conhecer as coisas que estariam acontecendo nessa dispensação do reino. E essas coisas são as que estamos vendo cumpridas agora, ou seja, em cumprimento. Como quando o irmão Branham falava, já saiu do trono, ou está a ponto de sair, entre o mais rápido possível. Ele já saiu do trono de intercessão em outras ocasiões. E depois ele dizia, isso está no futuro. Ele estava dando a conhecer as coisas que aconteceriam mais adiante. E esses 7 trovões em forma consecutiva é na dispensação do reino. E ele falou que a dispensação da graça ainda não tinha terminado. Isso foi em 2015. Mais ou menos, acredito que foi. E ainda tinham batismos em 2018. Isso tudo já vão vendo, porque é muito importante para saber onde nós estamos hoje, no tempo presente, onde Deus está cumprindo tudo o que foi falado pelo anjo, assim como tudo o que foi falado pelo anjo. A Maria, 2000 anos atrás, como se cumpriu, e depois tudo que ele falou veio a cumprimento, e ainda faltam coisas por serem cumpridas
de que aquele filho se sentaria no trono de Davi, isso ele já está falando do milênio. Ou seja, que aquele anjo sempre vem dar revelação, como ele deu a Daniel, das coisas que aconteceriam mais adiante. Assim como falou durante as 7 etapas horas da igreja, mas não em forma consecutiva. Vai falar depois das 7 eras da igreja, na era de ouro da igreja. Falará em forma consecutiva. Vai falar como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E isso tudo vai chegar à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que vai ser em uma grande carpa catedral, que o reverendo William Branham disse, e que ele quis trazer a cumprimento essa visão. Mas não foi concedido a ele este desejo, mas ele falou que seria como foi mostrado e como foi falado mais adiante desta mesma mensagem. Diz, portanto, estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde o Eterno terá a maior manifestação que tenha tido no meio da sua igreja e no meio do povo hebreu. Ser uma plena manifestação, da qual o reverendo William Branham disse, o que vocês têm visto em parte. Ou seja, essa poderosa manifestação de Deus, o reverendo William Branham falando ungido pelo Espírito Santo e coisas vindo à existência, sendo criadas pela palavra falada. Como Deus também falou para a criação do universo, Ele falou, estas coisas que vocês têm visto em parte manifestadas, vão ser manifestadas em toda a sua plenitude. Ou seja, que aquilo que foi uma amostra do que Deus vai fazer nesse tempo final, e isso vai ser no cumprimento da terceira etapa, que vai ser em uma grande carpa catedral. E veja o que diz no livro de Citas, no livro de Citações, na página 119, parágrafo 10:57 diz uma parte aqui, desse extrato da mensagem Olhe para Jesus. Sim, trouxe o folheto também porque também quero escrever algo. Vamos ler aqui no livro de Citas. Diz, em um extrato dessa mensagem, como a metade do extrato diz, como a Bíblia diz, isso é para aquele que tem sabedoria. E ele escreve Moisés e Elias. O terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Nós sabemos onde está, assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrado, e escreve Moisés e Elias, que não devo falar muito dele. Como ele me disse no início, ele me disse, disso não fales nada. Vocês lembram anos atrás? Ela fala por si mesmo. Isso ele escreve ali. Vamos procurar aqui na mensagem, no folheto, que ele escreve aí, onde está esse extrato, ele diz, não explicar a terceira etapa. E escreve também a fé para o rapto. Ela fala por si mesma, mas eu tentei explicar os outros e cometi um erro, em minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que vai começar a fé para o rapto, para ir. E aqui ele escreve também, fé de rapto. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Continua dizendo aqui no estudo bíblico, portanto, no meio do cristianismo, haverá uma grande carpa catedral
e, sobretudo, no meio do grupo que corresponda ao tempo da Era de Ouro da Igreja, a Era da Pedra Angular, porque a sétima era, a Era Pentecostal, Deus já disse o que faria, mas dessa manifestação que vem impactar os escolhidos que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e vai dar a eles a fé para serem transformados e raptados. E essa manifestação vai operar para as virgens insensatas também e lhes dará força para que possam passar essa etapa da grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação como mártires. E também vai operar para a humanidade. A humanidade vai ser impactada e sacudida por esta manifestação poderosa de Deus no último dia. E também vai impactar os judeus. E também, na página 53 do livro de Citas, no parágrafo 457, diz: alguém me disse outro dia, você pode pará-lo? E eu disse, não, senhor. E ele disse, bom, o que você faz? Por que você não fica quieto? Como eu posso ficar quieto? Eu venho a um juízo. A minha voz vai estar no registro lá que vai arrasar a geração toda. E ele escreve, vai estar no quinto Elias. E ele escreve, de Laodiceia, o reino dos gentios. Ou seja, vai ser impactado, por isso ele disse ali que também vai ser impactada a humanidade, ou seja, que os incrédulos vão ser impactados. Por isso, ele escreve aí também, na era da pedra angular, o ministério de juízo de Apocalipse 11 arrasará essa geração. E na mensagem perfeita força, por perfeita fraqueza, diz, página 52, nós não precisamos de nenhuma nova organização. O que necessitamos, sim, é, ó Deus, como eu me sinto que estás inundando esse lugar todo nesses momentos. O que precisamos é um profeta de Deus que se levante em cena como um tremendo trovão de dinâmica, para que sacuda este númico desenvergonhado. E ele escreve um profeta como um trovão de dinâmica. Moisés e Elias, Apocalipse 11. Aleluia. Vasos vazios é o que ele precisa, correto. Precisa de uma igreja chamada para fora, uma minoria, a qual possa receber o poder e as bênçãos de Deus e a sua mensagem. Aleluia. É isso que precisamos. Faça-se fraco para que possa chegar a ser forte, porque assim vai poder conquistar o diabo todo e vai pôr os sábios envergonhados. Assim trará homens e mulheres o qual Deus chamou, e apenas eles. Lembre, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E ele escreve com Elias e Moisés. Então, 8 almas foram salvas. Nos dias de Elias, só teve 7.000 que o receberam. Pense onde estamos vivendo agora. Quando João chegou em cena, a pequena igreja certamente estava na minoria, mas houve vasos vazios onde lançar o azeite. Aleluia. Deus permita que nós nos esvaziemos. Amigos, esvaziem-se, façam-se fracos, neguem toda a sua capacidade.
O Filho do Homem, hoje, ele escreve aí também. Aqui, no estudo bíblico, na página 3, ele continua dizendo: o reverendo William Branham disse, quando eles vejam Cristo vir pela sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando, mas ele não vem por eles, vem por sua igreja. Página 22 do livro de Citas e página 23. Vai ser uma manifestação tão grande que nunca na história da humanidade tenha acontecido, mas ele diz, para esse tempo, já não vai ter oportunidade. Cristo já terá saído do trono de intercessão e terá tomado o título de propriedade, o livro selado com os 7 selos de Apocalipse capítulo 5, e virá para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue. Outro parágrafo mais adiante deste mesmo tema diz: assim que algo grande se aproxima. O reverendo William Branham disse: quando vejamos, quando tenha visto Gabriel ou Miguel na terra, algo grande está por acontecer. Como quando ele apareceu ao sacerdote Zacarias e apareceu depois à Virgem Maria. Algo grande estava por aparecer. E era a primeira vinda de Cristo e a vinda do precursor João Batista. E o reverendo William Branham diz: Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e vai anunciar a segunda vinda de Cristo. Isso está no Compêndio de Anjos, página 2. Vocês podem, aí, nós já tínhamos lido isso, Compêndio de Anjos, página 2, e também na página vamos ver aqui para dar a página também. Página 18. Aí também fala. Então tomaremos outra viagem e iríamos e chegaremos com o arcanjo Gabriel, o qual é o mensageiro do pacto. Quem é o mensageiro do pacto? O arcanjo Gabriel. Para as pessoas judias, e está parado à direita de Deus, uma das ordens mais altas de anjos no céu. E eu diria: Gabriel é um anjo poderoso. Eu diria a ele: és amado de Deus e tem sentado aqui por tempo incalculável. E talvez tu conheças tudo sobre o céu, onde cada coisa está localizada, porquanto és um dos anjos à direita de Deus. E conheces todos os segredos do céu. Tu tocaste a trombeta da primeira vinda do Senhor Jesus. Tu anunciastes a sua primeira vinda e tu vai anunciar a sua segunda vinda. Portanto, deve ser um homem ou um anjo poderoso. E ele escreve: Gabriel, à destra de Deus, anúncio. E ele escreve trombeta e também escreve anuncia a segunda vinda de Cristo. E na página 2 aí nos fala de quem é esse anjo. Já vimos como o anúncio há 2000 anos atrás, como ele anunciou 2000 anos atrás, como ele anunciou há 2000 anos atrás. Vejam, nós lemos agorinha, nós citamos, mas muito rápido, mas vamos ler aqui algo. Em Lucas, capítulo 1, versículo, para não ler toda a Escritura, no versículo 30, versículo 30 em diante diz: mas o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus.
E a igreja, nesse tempo final, achou graça ante os olhos de Deus. E no meio da sua igreja é que Deus vai cumprir essa promessa na sua segunda vinda. Ou seja, a parte que corresponde a esse mistério do sétimo selo, que ele cumpre na terceira etapa, no cumprimento da terceira etapa, na grande carpa catedral. Veja, se nós lermos tudo, como está escrito aqui, nesses livros, então toda a humanidade conheceria, já conheceria abertamente como seria tudo, e então Deus teria que arrastar todos eles. Mas como é por revelação, apenas nesta pesca milagrosa dos 153 peixes, que é onde o irmão Branham disse aí, está pronto para pescar. Isso corresponde, é a terceira etapa. E a esses é os que Deus estaria pescando através desta revelação dos 7 trovões, através da revelação do que é o sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor com os seus anjos, no cumprimento da visão da carpa. Estes são os que Deus vai pescar nesse tempo, porque lembrem que quando se faz o recolhimento durante todo este tempo, aí entram muitas pessoas, entram todos os grupos, e o que faz esta segregação são os anjos ceifeiros Moisés e Elias, que nesse tempo estariam fazendo esta segregação, estariam aí colocando o que é trigo e o que é joio, ou seja, já estaria fazendo essa segregação. E a eles é aos quais Deus estaria revelando abertamente, mas em uma forma que apenas eles entenderiam. Porque se fala, e se diz isso tudo assim, se poderia perder todo o programa divino. Então o diabo conheceria como é que funcionaria o mistério daquilo que estaria acontecendo no quartinho de madeira, mas não pode ser falado como está escrito aqui, porque, eu repito a você, poria a perder o programa divino, e apenas os entendidos, os escolhidos, representados nesses 153 peixes, entenderiam e compreenderiam todo este mistério, que é em uma maneira tão simples, que passaria despercebido de muitos, até dos que já foram recolhidos, que estão dentro, ouvindo a mensagem. Vejam, quando ele diz, ele já começa a falar e diz, não temas porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele começa a revelar a ela tudo o que estaria cumprindo, o que ele estaria cumprindo em sua vinda. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, aí ele deu a conhecer em uma forma condensada tudo o que a primeira vinda do Senhor estaria cumprindo, a qual viria através da Virgem Maria. E vejam como ele aí
disse, já vimos como anunciou há 2000 anos atrás. Estejamos à expectativa, ao aguardo de como Ele vai anunciar a segunda vinda de Cristo. Estejamos preparados, porque tudo vai ser simples. Disse o reverendo William Branham, vai ser Deus em simplicidade. Portanto, estejamos preparados, conscientes de que algo grande vai acontecer. E é isso que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo e vai estremecer o mundo todo. É disso que o reverendo William Branham nos fala e diz que quando a apertura venha, uma apertura que vai vir contra os crentes em Cristo, contra a igreja noiva de Cristo, então virá essa manifestação poderosa de Deus, e ele disse, será tudo paralelo em tudo, será tudo paralelo em tudo ao que foi lá na primeira vinda, e o precursor da primeira vinda, e todas estas coisas. Aquele será, o desse tempo final vai ser paralelo ao que aconteceu lá 2000 anos atrás. E isso ele falou ali, nessa página que nós lemos faz um tempinho. A 10:58. A 10:58 nos fala disso, mas vamos continuar um pouco mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Vejam, teve um precursor para a primeira vinda de Cristo e já veio um precursor para a segunda vinda de Cristo. O reverendo William Branham, com o espírito e virtude de Elias, em sua quarta manifestação. Assim que algo grande está por acontecer. Nos dias de João Batista, zombavam dele, não criam. Um grupo muito pequeno creu. E nos dias de Jesus, os líderes importantes não criam, exceto 2 ou 3, e pensavam que ele estava louco. Mas ele não estava louco. Ele estava na palavra de Deus, cumprindo tudo o que tinha sido prometido que o Messias realizaria. Na mensagem, o poderoso Deus revelado diante de nós, na página 21. 21 abaixo diz, na última oração, diz o que havia dentro das peles, das antigas peles, cuja a beleza não era para se desejar, não tinha beleza nele. E quando se encarnou e morou entre nós, ainda não tinha beleza nele que pudéssemos desejar. E a mesma coisa aconteceu ali. Não tem nada em um homem ou mulher que pudéssemos desejar, mas é o que está atrás disso. Isso é o que é. Você diz, eu conheço esse cara, ele é um bêbado. Ele é acostumado a fazer isso. A mesma coisa que falavam de Jesus. Esse é um bebedor de vinho, amigo de publicanos e de prostitutas. É como quando, na ocasião que convidaram ele e os discípulos às bodas de Caná, é Canaã com N? Não, é Cana. E também convidaram a mãe, que ali ele disse mulher, ele não chamou ela de mãe. E
se había acabado el vino O vinho tinha acabado y va la madre de Jesús y le dice, e que se vai había a mãe de acabado el Jesus vinho. e falou que o vinho tinha Y acabado. él le dice, mujer, E ele ¿qué disse: tienes mulher, o que conmigo? tens comigo? ¿Qué quieres conmigo? O Algo que así. queres comigo? Alguma coisa assim? Todavía no ha llegado Ainda não mi hora. chegou a minha hora. Y ella le dice, E ela disse a ele: hagan como él façam como les diga. ele lhes diga. Y así debe ser la iglesia E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser a lo que él obediente ao que les ele diga, diga, obedientes obedientes a la palabra. à palavra. Y allí tenían E ali 6 tinham tinajas de piedra, creo que fueron 6. 6 tigelas de pedra, eu creio que eram 6, Estaban preparadas para estavam la prontas purificación para a purificação, de como la costumbre que como o tenían. costume que eles tinham, Y cabían como e cabia 6 como que cántaros, 6 8 cántaros. cântaros ou Vamos a leerlo. 8 cântaros. Vamos ler, Miren allí algo. vejam algo aí. Y las llenaron de agua. E encheram de água. Eso está en Lucas, Isso está em Lucas San Juan, ou em São San João? Juan 2. São João 2, Dice, e diz: San Juan 2, São João 2, vamos a leer aquí en esta otra Biblia. vamos ler aqui nesta outra Bíblia. Dice, San Juan 2, capítulo 1. São João 2, capítulo Capítulo 2, verso 1. Capítulo Al tercer 2, día se versículo hicieron unas 1. bodas en Caná de Galilea, y estaba 3 allí dias la madre de depois, Jesús. houve um casamento em Caná de Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E ele escreve aí, terceira dispensação. Y una pirámide E desenha uma pirâmide con las últimas com as últimas 3 etapas 3 de la etapas iglesia, Lutero, da igreja, Lutero, Wesley e No Branham. es que escribe los nombres, sino que Não é que ele escreve os los nomes, espacios. senão que os espaços. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesús le dijo, ¿qué Mas tienes Jesus lhe conmigo, disse: mujer? mulher, Aún que no ha tenho eu venido mi contigo? hora. Ainda não é chegada a minha hora. Y dibujó una estrella de Aí David. ele desenha uma estrela de Davi. Su madre dijo a Então, los que servían, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vê? eso es lo que Isso ella les dijo é o que ela disse a ellos. a eles. Y estaban allí 6 tinajas de piedra E para estavam agua, ali 6 conforme al talhas rito de de la pedra purificación de los que os judíos. judeus usavam para a purificação. A cada uma levava 2 ou 3 Cántaros. metretas. Jesús les dijo, vean, Jesus lhe disse, vejam, veja como o irmão Branham, aí no que nós estamos lendo, vamos a ver dónde puse el, vamos ver onde eu coloquei? acá está. Ah, está aqui. Y él les dice allí, Ele disse a eles ali fíjense como, cómo vejam como dice el hermano o Branham, irmão Branham disse, yo conozco, eu conheço, o sea, ya lo conocían a ou él, seja, eles conheciam ele. y por ejemplo, E, por de exemplo, seguro esta ocasión, Com certeza, nessa pusieron a ocasião, regar la voz de que se había acabado, y começaram en vez de a enviar levantar a la gente que se voz fuera, que tinha acabado, em vez de enviar as pessoas para ir embora, y vamos a preparar para vino. como Apenas vamos esto está preparar mais empezando. vinho? Tá, isso está apenas Pero começando. Dios allí Mas Deus ali iba a mostrar algo, estava, ele tinha algo para pero ya mostrar. con eso, Mas com lo isso, tenían como un borrachón. já tinham ele como um decían, bebum, "Pero si como um este conmigo bêbado. se va por aí." Ele falou: esse aí está comigo, Bem, ele anda junto tropeçam por ali. com Vejam, o véu de carne. eles tropeçam com o véu de carne. Y dice,
E disse, Jesus disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, ou seja, até o topo, até a boca. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem costuma pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, ou seja, quando já estavam satisfeitos, quando já estavam já meio bêbados, e quando tem bebido muito, então serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E o bom vinho, que o vinho representa o estímulo da revelação. Ou seja, a revelação é a que produz, o vinho é o que produz o estímulo da revelação. E Deus deixou para o nosso tempo o melhor vinho. Ele deixou a maior revelação que qualquer geração nesse planeta Terra Deus tenha enviado. De todas as dispensações, de todos os mensageiros de todos os tempos, Deus deu para nós o melhor para esse tempo. Seus tesouros, toda a sabedoria, o conhecimento todo divino, Deus deixou para nós, para a era de ouro, para a era de pedra angular, para você e para mim. Não tem outro povo, somos nós mesmos que estamos recebendo esse estímulo da revelação. E veja o que ele escreve aqui em cima. O vinho é igual, o estímulo pela revelação. E ele escreve ali pequenino, Apocalipse 19:6. 19 deve ser, ao 10. Apocalipse 19, do 6 ao 10. E escreve dispensação do reino. E Mateus também, Mateus 5, do 10 ao 13. Deus nos tem dado e hoje está nos dando nesse tempo o melhor. Está reservado, foi reservado para esse tempo. Continua dizendo aí. Ele acostumava fazer isso na página 92. Eu não me importo o que ele era acostumado a fazer. O que se esconde atrás desse véu de carne é isso que conta. O que está atrás disso, o véu de carne, cega as pessoas. E eles falam, eu me lembro do tipo de mulher que era aí reticências. E ele escreve, é o que está atrás do véu o importante. O importante é o que está atrás do véu. E na página 35 da mensagem, eu acuso esta geração, diz, e veja aquela mulher velha e pequena de má fama, ela o reconheceu. Ela não estava doutrinada. O cordeiro, ela moralmente estava mal. Desde então, aprovaria isso. A lei de Deus condena isso. Ela estava moralmente mal. Mas ela, vejam, Deus não julga você pelo que você é. Ele não julga o quão grande ou quão pequeno você seja. Ele julga o seu coração. O que você deseja fazer. E ela não queria nada daquela vida passada, mas aquela vida passada se mantinha relampejando diante dela. Aquela luz que tinha na frente era o que ela desejava agora. Não importando que ela foi no passado, ela estava pronta para entrar. Deus julga o coração, o homem julga a aparência externa. Deus olha o coração. Não importa o que ela foi, aquela luz brilhou e isso ajeitou tudo. Ela captou a essência de vida eterna. Oh, uau! E ele escreve, Deus julga o coração.
Oh, cuán rico uau! es esto para mí. Quão Ver y gostoso é saber isso para mim ver e saber que es la verdad. que é a verdade. Yo me colocaré en Eu esto. vou me pôr Yo nisso. permitamos Permitamos, o Deus dos céus vai se levantar e a minha voz vai estar mais além das fitas magnéticas do grande tempo de Deus. E ela vai condenar essa geração nos últimos dias. E ele escreve Apocalipse 11. Ele reconheceu que ele continua sendo Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu acuso eles pela palavra de Deus. Tenho que ir a outra promessa rapidamente, porque temos apenas ao redor de 15 minutos. Ali, eles o quê? Oh, uau, Calvário. Ali eles o crucificaram. No terceiro lugar, eles o crucificaram, não reconhecendo a palavra prometida por Deus sendo manifestada. E ele escreve: não reconheceram o Messias e crucificaram ele. Eles fizeram isso. Na primeira vinda do Senhor, os hebreus não receberam ele para que os gentios o recebessem. E na sua segunda vinda, e se fosse ao contrário? Os gentios não recebem ele, mas os hebreus sim. Talvez no domingo vá um extrato que o irmão William nos fala disso, de que na sua segunda vinda aconteceria a mesma coisa, mas ao contrário, ao inverso. E tem uma parte também, vamos ver aqui, na página 13. Ou página 122 do livro de Citas. Vamos ler primeiro esse extrato, onde nós ficamos ali, no estudo na página 4. Vamos ler esse parágrafozinho para ir colocando. Diz: por isso ele dizia: esquadrinhais as Escrituras, porque elas são as que testificam de mim, e a vocês parece que nela tens vida eterna. Tenha vida eterna. Esquadrinhem. E na página 122, parágrafo 1085 diz: um desses dias eu vou trazer uma carpa a esta região e vou levantar para que tenhamos serviços pela tarde e instruções para que vocês possam entender estas coisas melhor. Reunir todos os irmãos juntos para que tenhamos serviço. E ele escreve ao lado: entender melhor. Na grande carpa catedral, no cumprimento do ensinamento que estaria sendo trazido na grande carpa catedral. Por isso ele desejava pôr esta carpa, porque ele sabia que ali se falariam coisas que a ele foi proibido falá-las, e que ele dizia: mais adiante, ou isso será no futuro. E na mensagem O Poderoso Deus Revelado, na página 13 que eu ia ler, diz: o assento de misericórdia estava à vista de todo Israel naquele dia de sacrifício, mas a tradição dos pais eclesiásticos haviam velado ante o povo o verdadeiro assento de misericórdia.
Se eles tivessem conhecido a Escritura, cada pedaço teria caído no seu lugar, como o recibo que o chinês da lavanderia nos dava. A profecia do Antigo Testamento teria se cumprido, e na verdade se cumpriu. E se tivesse ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia. E ele escreve ali, o assento, trono de misericórdia, era Jesus. E escreve também, o assento, trono de juízo é... E ele tinha posto um ponto de interrogação e um traço, e depois ele escreveu em cima, Jesus Cristo em seu anjo. E escreve as Escrituras, Apocalipse 11, do 3 ao 7, isso é Moisés e Elias, 6, do 12 ao 17, 15, 2 pontos, também 14, do 14 ao 20, 19, do 11 ao 21, e 17, do 14 ao 18. Todas estas Escrituras resumem a vinda do Senhor, resumem o que é o trono de juízo desse tempo final. E ele escreve à frente, se referindo a esta página, o ensinamento é para ver. Para que dá o ensinamento sobre o ministério da capa? Para ver, para entender, para compreender os mistérios de Deus, que Ele estaria revelando a sua igreja noiva, ao qual traria a fé de rapto. Continua dizendo, portanto, página 4, no nosso tempo também temos que esquadrinhar o que é que está prometido da parte de Deus, para Deus realizar no meio da sua igreja, porque isso é o que Deus estará realizando. Louvam a Deus pelo que Deus fez, glorificam a Deus pelo que Ele vai fazer, e não estão vendo o que Deus está fazendo no presente. Isso em várias ocasiões o irmão Branham falava, passa por alto deles e não veem o que Deus está fazendo no presente. Não vai ser o que uma pessoa queira, ou um grupo de pessoas queiram, senão o que Deus prometeu realizar nesse tempo final. E isso é a palavra prometida de Deus para o tempo final. E isso vai ser o que Deus vivificará, o que Deus trará à vida, o que Deus vai cumprir, o que Deus materializará. Essa vai ser a palavra que vai ser prosperada em tudo aquilo para o qual Deus a enviou. Na mensagem Prepara-te para o Encontro com Jesus Cristo, pregado domingo 6 de julho de 2014 em Cali, Colômbia, diz: estamos no tempo para que se cumpram estas coisas, e os que estarão preparados as verão, as receberão, o crerão, e serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam como aí ele fala de que vai ter um grupo de pessoas, os escolhidos de Deus, que vão ver, que vão receber e que vão crer. E essas pessoas são os que vão fazer, essas pessoas são os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante que cada pessoa tenha pelo menos o livro dos 7 selos, pregado pelo reverendo William Branham, e o livro das 7 eras da igreja, o livro também das 70 semanas de Daniel, e o livro de citas, de extratos de diferentes mensagens do reverendo William Branham.
e todas as outras mensagens que possam conseguir em folhetos, que estão sempre disponíveis para os crentes em Cristo. Porque essa é a mensagem que nos prepara para estarmos prontos para a vinda do Senhor e dar o quê? E dar o quê? As boas-vindas no meio da sua igreja. Vejam como esse tempo todo, inclusive de anos atrás, ele já estava alertando o povo que tivessem todos esses livros, essas mensagens, porque ele sabia que seria usado nesse tempo. E o que nós falamos há pouco, que os temas que nós tiramos, que falta até muitos extratos desse tema, que ele dizia que prepararia a igreja noiva para que não passe de nós a vinda do Senhor, porque isso daria mais luz à igreja e daria esse conhecimento para que não passe despercebido o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E assim possam dar as boas-vindas. E que façam como ele diz, e tudo vai sair bem. E dar as boas-vindas no meio dessa igreja. Observe o que diz. E vamos ler para já ir por aqui já arredondando. E é o que vamos ler aqui pela 1058, era a 1058. Talvez eu esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. E ele escreve o Messias, Moisés e Elias. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Ou apenas que seja disparado, atirado, assassinado, alguma coisa, de alguma forma morto, mas não por idade avançada até que ele venha. Talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E ele escreve: a mensagem introduz a segunda vinda. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem vai ser precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo. E eu sei que será. Vê? Será paralelo. O que nós falamos agorinha. A primeira vinda do Senhor. Essa mensagem que diz como vai vir. Essa mensagem que diz como vai vir. Que nos prepara para dar as boas-vindas ao Senhor em sua segunda vinda. Essa é a mensagem, como diz João, que introduz Cristo em sua primeira vinda. Porque ele é o ministério de Elias, se repetindo em João Batista. E o ministério de Elias, repetindo-se no reverendo William Branham por quarta ocasião, é o que introduz a segunda vinda de Cristo, sua mensagem. Que Deus continue nos ajudando e abrindo todo este grande mistério, qual Ele está fazendo deste lugar, desde a grande carpa catedral, que foi onde ele disse que seria aberto o mistério do sétimo selo. E ele escreveu ali, com punho e letra, onde seria aberto, será revelado ao público no sétimo selo, na carpa. Essa é a carpa que o Espírito Santo, através do instrumento que ele estaria usando nesse tempo final, em favor da igreja, nesse tempo estaria dando a conhecer
o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, o qual dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.